que aqui, o jeito que aparece no Enem, como eu já tinha até falado para você, não vai aparecer para você analisar e dizer se é ou não é função. Aquele treino que a gente faz ali é pensando tanto nos próximos conteúdos de matemática de funções que a gente vai trabalhar, que vão usar essa capacidade, quanto a capacidade de você se acostumar com o gráfico, de olhar onde que você vê a imagem de quem. Então, isso aqui é útil aqui para você encontrar. Então, vamos ver, ela diz assim: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, o gráfico, ele está dizendo assim para a gente, olha, no eixo Y nós temos a velocidade, no eixo X nós temos o tempo. A partir de agora, talvez você já faça isso, talvez não, mas vou te dando esses alinhamentos. A partir de agora, toda vez que você for analisar um gráfico, que é uma coisa muito recorrente no Enem, cai muito esse tipo de questão assim. Você vai ler para entender o contexto ali que ele está te dando, mas quando você for para o gráfico, a primeira coisa que o seu olho vai olhar é quem é que está no eixo Y e quem é que está no eixo X. Quem é a grandeza que está cumprindo o papel do Y, que são as imagens, e quem é a grandeza que está cumprindo o papel do X, que são os elementos do domínio. Você sempre vai relacionando com funções do que você já sabe, tá? Então, aqui a gente vê que, ó, no eixo Y está a velocidade, no eixo X está o tempo. O que isso quer dizer em termos de função? Que a velocidade varia em função do tempo. Porque, ó, pensa lá no movimento de funções. A gente escolhe o elemento X do domínio e, a partir dele, a gente calcula quem é o Y que está relacionado com ele dentro da lei de formação. Certo? Nós não temos a lei de formação aqui. Só que a gente viu nesses exercícios da tarefa que não necessariamente você precisa ter a lei de formação para achar as imagens dos elementos. Basta você ter o gráfico, certo? Então, aqui a gente vê que, por exemplo, ó, se eu pegar x igual... Peraí, minha caneta apagou. Aqui. Se eu pegar, por exemplo, x igual a... Vou escolher um que seja bem adequado aqui. Vou pegar o x igual a 2. X igual a 2 significa o minuto 2, o tempo igual a 2 minutos. Mas eu vou sempre relacionando com o x. Quem é a imagem dele? Como que eu descubro? Eu subo com ele até encontrar o gráfico. Ó, o gráfico é tudo isso aqui, ó. Ele é um gráfico diferentão, ó. Sobe, desce, desce, desce. Isso é o gráfico, ok? Aí, eu subo com ele até encontrar o gráfico. E aí eu vejo com quem ele está conectado. Com quem que ele está conectado? Com o 3. Como que eu sei disso? Como o plano atrás é quadriculado, eu conto 0, 1, 2, 3. Ok? Aqui esse parzinho 2, 3 pertence a essa função que eu vou chamar de f, embora ele não tenha chamado assim. Ah, tá. Não sei se é uma função, mas é uma relação, pelo menos, tá? Vou chamar essa relação de f. Beleza. Se é função ou não, a princípio não sei, às vezes nem pode ser que nem importe, porque ele não está pedindo para eu analisar isso, mas tem uma relação, sempre tem um gráfico, tem uma relação. Então, eu sei que o 3 é a imagem do 2. Dentro do contexto, o que isso quer dizer? Que no instante de 2 minutos, a velocidade é 3. Beleza. Mas aí eu vou continuar. Ele pergunta assim, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado? Então, ele está dizendo que ele analisou um intervalo de tempo de 0 a 10 minutos, que é o trecho que ele está mostrando ali, o gráfico. Deixa eu apagar essas minhas coisas, que elas serviram só para a gente ir relacionando com a teoria. E agora, ele quer saber, assim, quantos minutos que o veículo permaneceu imóvel. Bom, para ele ter permanecido imóvel, a velocidade dele tem que ser 0. Certo? Então, a gente vai... Ó, se eu pensar, quantos minutos ele permaneceu com velocidade igual a 0, em termos de função, eu posso pensar assim, ó. Quais são os x's que tem imagem 0, que tem a velocidade 0? E aí, se a gente olhar aqui no gráfico, olha, a velocidade 0 está aqui, ó. A
A velocidade zero encontra o gráfico nesse trecho aqui assim, ó, tá vendo? Todos os outros, a velocidade está para cima, ó. Então, significa que os x's de 6 até 8, todos esses x's aqui têm imagem zero. Então, significa que durante 2 minutos, de 6 até 8, o carro ficou, o móvel ali ficou com velocidade zero, ou seja, ficou imóvel, ficou parado. Em todos os outros ele estava se movimentando porque a velocidade estava maior que zero. Tudo bem isso? Ele está parado porque a velocidade é zero, ó. Quem você considerou aí? Tá. A velocidade está constante, mas não é zero. Ela é tipo, por exemplo, aqui ela é velocidade 1, ó. Beleza. Feito. Então, essa daqui, você vai refazer ela na tarefa para consolidar bem. Porque, assim, agora, pelo que você me falou, deu para ver, assim, que provavelmente isso aqui você não erra mais, tá? Porque dá para ver que foi uma coisa que você estava na jogada, você estava olhando meio que certo, só que como tem um monte de coisa para olhar, parece que o cérebro perdeu ali um pedacinho do negócio, talvez até deu uma confundida com física, de repente, com esse negócio da velocidade constante, e aí te atrapalhou.